falou mais cedo aqui sobre deputados que tiveram o sigilo quebrado por ordem do Supremo Tribunal Federal no âmbito daquele inquérito que investiga atos supostamente antidemocráticos. E a gente conversa a partir de agora, então, com o deputado que foi alvo dessa ação. Está conosco aqui em Os Pingos nos Is o deputado Cabo Júnior Amaral. Como vai, deputado? Boa noite. Obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo. Boa noite a todos os integrantes aí dos Pingos nos Is. E é importante, né? Eu agradeço aí o espaço para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre todo esse absurdo que tem acontecido conosco aí. Ô, deputado, e uma das reclamações que a gente mais tem ouvido, e ouviu ontem, inclusive, do deputado Daniel Silveira, que foi alvo desse mesmo inquérito, é a falta de acesso a informações. Os alvos não conseguindo nem responder juridicamente às acusações porque não têm acesso a elas. Queria saber do caso do senhor. O senhor já conseguiu descobrir por que teve o sigilo quebrado? Por que é alvo dessa investigação, deputado? Pois então, com muita dificuldade, né? Algo que deveria ser básico, deveria ser primário. Eu tive, sim, acesso ao inquérito das fake news, né? Eles estão chamando assim. Na semana passada, muito depois de ter sido intimado pela Polícia Federal para ser ouvido. E agora, por ocasião desse inquérito dos atos antidemocráticos, não tive acesso ainda, né? A gente já pediu. Eu não tinha advogado constituído até semana passada, né? Pegaram a gente de surpresa até nisso. E o que mais me impressiona, sabe, é como a imprensa tem todas essas informações e nada nos é informado. A gente não é notificado de nada. Eu não sei até agora se é verdade, se o meu sigilo bancário foi quebrado. Estou me manifestando, acreditando naquilo que está saindo na imprensa, porque a falta de respeito, não só com o ordenamento jurídico, tem acontecido em diversas fases, em diversos aspectos, inclusive nessa questão da informação. Estamos tendo dificuldade enorme de ter acesso aos autos, tanto no inquérito das fake news, como esse aí dos atos que eles estão nominando como antidemocráticos. A pergunta agora é de Augusto Nunes. Augusto. Deputado, pelas informações que o senhor conseguiu reunir, do que o senhor é acusado? Augusto, satisfação falar contigo também. Pasmem, senhores, a única menção que tem a mim em quase 400 páginas que eu tive acesso foi um tweet que eu fiz, eu não vou lembrar a data específica, mas foi aquele dia que o presidente Bolsonaro foi até a porta do QG do Exército aqui em Brasília. Aquele dia, várias personalidades invocaram a Constituição nas redes sociais para repudiar a presença do presidente Bolsonaro junto aos seus eleitores que estavam ali naquele local. E nesse dia, eu fiz um tweet com as seguintes palavras, abre aspas: nunca vi, em um mesmo dia, tantos vagabundos invocarem a Constituição e só esquecem a parte principal, onde diz que todo o poder emana do povo. Apenas isso, sem citar nome de ninguém, sem insinuar que era para a instituição A ou B ou figuras integrantes dessas instituições. Reafirmo, nas quase 400 páginas desse inquérito, eu só fui citado de tudo que pesquisei apenas por esse tweet. E eu estive acompanhando agora há pouco a manifestação do voto do Alexandre de Moraes. Eu estava acompanhando votações aqui também na Câmara, tive reunião com o ministro Tarcísio, então não pude acompanhar por completo. Mas por um trecho específico me chamou muita atenção. Como que o Alexandre de Moraes, ele relata sobre uma ameaça que teria sofrido, né, salvo engano, de um internauta do Rio Grande do Sul, fala sobre ameaças concretas, de morte a ele, à família, até dando conotação sexual também, enfim. E ele usa isso de exemplo para poder justificar a existência desse inquérito. Ou seja, para algumas pessoas, mal intencionadas ou desinformadas, dá a entender que é como se esse tipo de manifestação sejam também as nossas manifestações. E são coisas absolutamente distintas. E para essas manifestações também já há tipificação. Ele que tomasse as providências, seja de ameaça, seja de calúnia, de injúria, difamação, e não inventar uma nova tipificação. E aí eu repito, tanto para a questão das manifestações como das fake news, para tentar prejudicar as pessoas, fritar apoiadores do governo, mas principalmente, e aí eu vejo que esse é o objetivo principal, é intimidar.
deputados, políticos, apoiadores do presidente Bolsonaro, mas principalmente toda essa rede gigantesca de apoiadores que o presidente tem nas redes sociais e que tem o direito de se manifestar livremente, mas agora grande parte está com receio devido a todo esse constrangimento que estão realizando conosco, envolvidos nesse inquérito aí. José Maria Trindade, mais uma pergunta, Zé. Pois é, hoje eu estive com o deputado Júnior Amaral lá no Palácio do Planalto, na posse do novo ministro das Comunicações, e conversamos exatamente sobre esse assunto. Deputado, eu disse mais cedo aqui que o plenário do Supremo já formou maioria, né? Faltam agora poucos votos para legalizar o que eu sempre considerei um corpo estranho no Supremo, ninguém sabe. Isso não é inquérito. O senhor já participou de inquéritos como policial e sabe que isso não é exatamente um inquérito. Uma vítima não pode investigar e depois julgar. Então, o Supremo vai dar uma legalidade. Mas, enfim, na área política, o senhor reclamava e se mostrou indignado com a falta de posicionamento e de defesa do presidente da Câmara, né? Sim. Zé, é assustador, né? Desde o primeiro momento. O inquérito que é conhecido como o inquérito do fim do mundo. Agora, me referindo ao das fake news. Não só uma infração clara e um desrespeito claro ao sistema acusatório, mas depois de tudo isso que a gente já citou também em relação à falta de acesso aos autos, a falta de um objeto claro, definido, a falta até de tipificação. É coisa da gente não conseguir imaginar se tivesse alguém contado para a gente isso há 2 anos atrás. E em relação à manifestação do presidente da Câmara, né? Que canalice o que está acontecendo. Era mais do que obrigação da parte do presidente Rodrigo Maia sair, e eu não vou dizer em defesa de nós, bolsonaristas, não, porque ele tem ódio da gente, sim. Nós escancaramos diversas condutas e conchavos que eles têm pavor de que venham a público. E nós temos esse comportamento, aí digo nós, deputados da base bolsonarista, né? Que principalmente os relacionados aí nesse inquérito, os que tiveram rompimento com o PSL, enfim. Então, o ódio que ele tem a gente, ele deveria ficar à parte. Ele deveria sair em defesa, nesse momento, da instituição Câmara dos Deputados. Está havendo por parte do STF, e aí o Fiuza muito bem disse, que era quem mais deveria guardar a Constituição, deveria guardar as nossas leis e exigir o respeito a elas, está partindo deles todo esse desrespeito. E o presidente Rodrigo Maia deveria sair em defesa da instituição Congresso, deveria sair em defesa das prerrogativas que um deputado tem, né, salvo engano, no artigo 53, sobre a inviolabilidade de quaisquer palavras, opiniões e votos. Esse trecho que o presidente Bolsonaro tanto citou, né, na época de sua pré-campanha e campanha, porque queriam pegar ele de qualquer forma nisso. E é importante destacar, só estão nos perseguindo por isso porque já olharam de tudo. Ele quebrou nosso sigilo bancário, mas todo mundo sabe que quando querem, eles têm esse acesso informal, sim, às nossas movimentações. Isso é fritura. E aí não encontraram nada de nenhuma outra forma para nos perseguir, para nos desgastar. E esse inquérito não vai acabar agora, não. Ele vai prolongar isso o máximo que puder, porque esse é o objetivo, é esse desgaste do inquérito por si só. Não me surpreende se tentarem também condenar, mas aí sim, aí seria o extrapolar de qualquer um desses absurdos que a gente já está assistindo. Mas, voltando à questão do presidente Rodrigo Maia, me surpreende, por mais que eu já conheça a figura e tenha dificuldade até de conversar com ele, por saber muito bem de quem se trata, me surpreende ele também estar compactuando nesse nível, a ponto de ficar calado sobre esse atropelo da mais alta corte do judiciário em relação a nós parlamentares. Estamos ouvindo aqui o deputado Cabo Júnior Amaral. Quem faz a pergunta agora é o Guilherme Fiuza. Fiuza. Deputado, se ficar patente que o Supremo Tribunal Federal desrespeitou a imunidade, desculpe, desrespeitou a imunidade parlamentar, o senhor tem em mente que medida tomar em relação a isso, nessa hipótese?
Sim, sim. Na verdade, eu já vou acionar amanhã a Procuradoria da Câmara para que se manifeste. Porque, para mim, já não resta dúvida que o STF está atropelando essas prerrogativas. Mas eles já estão atropelando tantas coisas que a gente fica até perdido por onde começar a exigir e quais as ferramentas, né, de se utilizar. Porque, como dizia o Rui Barbosa, né, a pior ditadura é a do judiciário, porque a ela a gente não tem a quem recorrer. Então, por mais que a gente use ferramentas, por mais que a gente busque a justiça de fato, são eles quem decidem, está na mão deles, e eles estão nitidamente se colocando numa posição de serem inquestionados sobre essas ilegalidades. Então, a gente tem uma reunião, inclusive, amanhã, entre algumas das pessoas que estão sendo alvos dessa perseguição e dessas ilegalidades. Nós vamos trocar algumas ideias, estamos conversando também com alguns outros juristas. Pelo jeito, né, será necessário, nós vamos a órgãos internacionais também para relatar todo esse absurdo. A gente não sabe, a gente não consegue prever, né, qual o resultado, mas parados a gente não pode ficar assistindo todo esse ataque de ilegalidades. Ô, deputado, e no meio dessa tensão, né, com o Supremo Tribunal Federal, vão surgindo cada vez mais os pedidos de manifestantes, de pessoas que querem que o presidente Bolsonaro acione o artigo 142 da Constituição, aquele que fala sobre o papel das Forças Armadas. Qual que é a posição do senhor a respeito disso, deputado? Olha, Vitor, eu compreendo o sentimento das pessoas que pedem isso, das pessoas que, inclusive, levam faixas polêmicas para as manifestações, porque é o sentimento que eu estou tendo agora no sentido de não ver a curto prazo, ou não ver no horizonte mais próximo, a solução, a justiça de fato dessas ilegalidades que têm acontecido. E em relação a essas medidas, eu compreendo, né, que grande parte dos eleitores do presidente tem pedido uma medida mais enérgica, mas é necessário se colocar no lugar do presidente da República. Eu confio muito em tudo que ele está fazendo, confio não só na sua sabedoria, como na sua experiência de congressista. Ele não quer ver, de repente, por conta de uma ação nesse sentido, tudo se desandar, né, e a situação ainda ficar pior. E aí não só pior para nós, enquanto parlamentares, não só para nós que estamos envolvidos nesse inquérito, e aí também me refiro às pessoas do mundo civil, mas ele está pensando no Brasil. Eu acredito que ainda não se tomou uma medida nesse sentido, seja através do 142 ou de alguma outra ferramenta, porque ele vislumbra que se fizer isso nesse momento, o país teria mais a perder. Então é o que eu acredito, tá? Estou te falando aqui de mera avaliação, mas, de fato, quem tem esse sentimento, quem deseja essas medidas, é meramente compreensível, porque nós chegamos numa situação que não há a quem recorrer e não dá para ter muita esperança de que essa turma vai passar a ter consciência e vai tomar uma postura legal e em conformidade com o cargo, né, com a grandeza do cargo. Então, a gente fica na expectativa, né, de haver uma mudança, mas confio no presidente e naquilo que ele tem elaborado, executar para a gente solucionar esses problemas. Mais uma pergunta, Augusto Nunes. Deputado, você disse que constituiu advogado agora só, né? O que pretende fazer o seu advogado? Que tipo de ação pode ser tomada? Porque é o Supremo que julga o Supremo, né? Exato, Zé. É exatamente isso que a gente está relatando aí, dessa indignação e incompreensão, né, de por onde recorrer. Como é que nós vamos, né, nos buscar uma reforma de decisão? Ontem até teve um seguidor, né, falando para mim assim nas redes sociais, não, você foi eleito para isso, você tem que dar um jeito. Eu falei, mas como? A função de um deputado federal não é reformar a decisão do STF. Eu também estou encurralado, sem saída. E sobre a constituição do advogado, ao contrário, né, da maioria dos agentes políticos, a gente entra num mandato acreditando que, fazendo o certo, não vai precisar de preocupar com a constituição de defesa, não vai ter que interromper
todo o nosso trabalho legislativo e de fiscalização no Estado por conta de uma palhaçada dessa, né? Todo esse aparato estatal que está sendo também mobilizado em meio a uma pandemia, a gente precisa destacar isso, enquanto o Covidão está rolando solto, está todo esse aparato aí, todos esses gastos públicos usando a máquina do Estado para se fazer perseguição política. Então, a gente, em relação à medida que nossos advogados tomarão, nesse momento a gente ainda está, como eu te disse, né, tem a reunião amanhã, a gente vai tentar fazer algo no mesmo sentido, né, todos os parlamentares. E aí é necessário um pouquinho de cautela antes de a gente falar exatamente aquilo que será feito. José Maria Trindade, mais uma pergunta, Zé. Pois é, deputado, hoje na presidência, na residência oficial da presidência da Câmara, Rodrigo Maia reuniu alguns líderes para saber exatamente ali, naquele olho no olho, né, como anda o apoio do presidente Jair Bolsonaro no Congresso e na Câmara dos Deputados, e principalmente a pergunta era a seguinte: e aí, existe a possibilidade de recuperação da imagem do presidente? E ali os líderes falaram e tal, e poucos disseram que o presidente Jair Bolsonaro poderia recuperar a imagem dele no Congresso Nacional. Interessante que o PSDB foi um líder que ficou ali dizendo não, existe ainda a possibilidade de recuperação. Eu transfiro essa pergunta para o senhor. O senhor acha possível que, com esses acordos aí com o Centro Democrático, o presidente pode recuperar a imagem ali entre os deputados e até fazer uma base de sustentação para dar um pouco de tranquilidade e apoio ao governo? Sim, Zé. Bom, primeiro, eu acredito que a preocupação do presidente, e é uma preocupação natural, na verdade não é nada estratégico, mas é um posicionamento natural, é com a sua imagem junto ao seu eleitorado, né? Aos mais de 157 milhões de eleitores que colocaram ele aqui, né, com esse abacaxi na mão. E, infelizmente, a maior parte do Congresso, essa composição, ela não tem os mesmos princípios que o presidente Bolsonaro tem. A grande parte da turma aqui ainda fala a linguagem pragmática, né? E aqui entendo o pragmatismo até como eufemismo, e vai ser difícil mesmo o presidente Bolsonaro exercer toda essa imagem aí de credibilidade junto ao Congresso. Eu não acho que essa deva ser a principal preocupação dele, mas, infelizmente, dependemos dessa turma para governar. São as peças que estão no xadrez que o presidente Bolsonaro precisa jogar o jogo. E essas peças, né, como disse o deputado Paulo Martins, quem mandou para cá foi o povo. Então o presidente Bolsonaro tem que se virar, tem avançado no diálogo, sim, com essa questão também de alguns espaços no governo. Infelizmente, não é o que eu gostaria de ver, mas a política é a arte do possível. E o presidente Bolsonaro está fazendo das tripas coração, está fazendo o possível para caminhar com essa base que tem se disposto aí a caminhar junto, né, com o governo, e pelas regras do jogo, pelo nosso ordenamento jurídico, a gente precisa dessa maioria. E para fechar então agora a pergunta do Guilherme Fiuza. Você, Fiuza. Deputado, se ficar demonstrado que há ilegalidade nessas ações recentes do Supremo Tribunal Federal, existe no Congresso o ambiente, ou existe a ideia de tentar propor impeachment de alguns desses encarregados dos inquéritos? Fiuza, é dolorido te responder isso, né? Quando a gente vê a disposição, e aí me refiro agora aos senadores, para uma medida nesse sentido, internamente, eu lhe confesso que não há. É um grupo muito pequeno de senadores que não estão com o rabo entre as pernas com essa turma e que podem se dispor nesse sentido. O jogo do conchavo, ele é muito evidente, não só para vocês que estão em fora, vocês imaginam para a gente que está aqui dentro, e eu não tenho problema nenhum em dizer isso, sabe? Alguns outros políticos mais experientes do que eu têm se aproximado de mim, aí, principalmente, né, nos últimos dias, hoje, dizendo: Júnior, abaixa a guarda um pouco, não enfrenta esses caras não fala dessa maneira, porque o mundo dá muita volta, daqui a pouco você está na mão deles em outras coisas. É assim que funciona o jogo político. Você precisa entender isso agora, antes que você se complique em outras coisas, porque é covarde o sistema, é perverso. Ou você entra no sistema, ou o sistema entra em você.
E aí, claro, entenda da maneira que acharem melhor. E então, se respondendo a sua pergunta, Fiuza, de maneira bem sincera, eu não consigo vislumbrar que também tenhamos a maioria do Senado, a não ser que o próprio povo brasileiro pressione de maneira nunca vista antes nesse país, talvez em comparação aqui ao impeachment ou à marcha da família com Deus pela liberdade, alguma pressão nesse sentido para a gente poder conseguir convencer a maior parte dos senadores, mas principalmente o próprio presidente Alcolumbre, a aceitar um eventual pedido de impeachment de algum desses ministros, e agora direciono principalmente ao Alexandre de Moraes, que é quem está assumindo a maior parte dessas ilegalidades. Muito bem, agradeço aqui ao deputado Cabo Júnior Amaral, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Deputado, obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. Uma boa noite. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. E agradecer aos nossos seguidores também nas redes sociais aí, que têm me dado muita força nesse momento, porque não é fácil, não. Como eu disse, aí, lutar contra o sistema, a gente precisa de muita sabedoria, mas principalmente pedir para Pai do Céu para estar com a gente aí. Fiquem com Deus.